Do mesmo jeito que no primeiro, a gente tem duas situações problemas, né? São dois movimentos. Então, aí, o primeiro movimento, o enunciado diz o seguinte: uma partícula se desloca em linha reta, então a gente já entende que a partícula só pode ir para lá e para cá, ou subir e descer, se fosse uma linha vertical. Ele é observado a partir da origem pelo fofoqueiro oficial, o nosso observador inercial, que está aqui, esse observador inercial super charmoso, né? Que fica lá no quilômetro zero, né? No 0 metro. O movimento ocorre com uma velocidade de módulo constante, então o objeto se desloca com uma velocidade que tem sempre aí o módulo de 8 metros por segundo, e no instante zero, o objeto está na posição 40 metros para o lado negativo, né, do sistema inercial. Então, numa foto, aí o objeto, né, o corredorzinho, se a gente pensa num corredor, ele estaria aqui a 40 metros para o lado esquerdo do observador. Tá? Com essas informações, a gente tem, então, que a posição do objeto, né, já que é um movimento retilíneo uniforme, ela é, no geral, dada por uma relação assim, né? A posição do objeto é igual à posição dele no instante zero, mais o quanto que ele se deslocou no tempo transcorrido, tá? Nesse caso, do movimento 1, a equação ficaria assim: menos 40, que é o valor da posição x para o t igual a zero, mais ele se desloca de 8 metros por segundo, e aí vai depender do instante de tempo para o qual a gente quer saber a posição. Então, isso aqui é o resultado que a gente tem para obter a posição do objeto. Os cachorros estão confirmando que entenderam, viu? Ou não, não sei. Acho que eles não gostam muito da aula de física. Vamos lá, então. O primeiro exercício da lista diz o seguinte: qual a posição do objeto, qual a coordenada para t igual a 20 segundos? Então, notem, isso aqui, né, me permite saber onde esse cara vê o objeto para cada instante de tempo que o cronômetro dele marca. E agora ele está perguntando como se fosse uma foto. Né? Se eu tirar uma foto do movimento com t igual a 20 segundos, onde é que o objeto vai estar? Né? Eu pego essa equação geral, que é uma função, né? E vamos lá. Quando o tempo for 20 segundos, onde ele estará? Menos 40, ele partiu, mais 8 vezes 20, porque se ele se desloca de 8 metros a cada segundo, então em 20 segundos de movimento, ele vai ter se deslocado de 160 metros. Tá? Como ele partiu da posição menos 40, qual a coordenada que ele vai ter em 20 segundos? 120 metros. Tá? Por quê? 120 metros vai ser a posição dele para t igual a 20 segundos. Reparem que de quanto que ele vai ter se deslocado nos primeiros 20 segundos de movimento? 160 metros. Porque ele saiu de menos 40, veio até zero e foi até 120. Então, cuidado para não confundir coordenada, né, posição do objeto, com o deslocamento, que foi uma coisa que vocês fizeram alguma confusão aí na primeira versão. Então, a resposta correta está aqui, os 120 metros, tá? Alguma dúvida nisso, gente? Tá? E aí isso tem a ver com a segunda questão, né, desse mesmo movimento. Quando ele pergunta o seguinte: qual é a distância percorrida entre 10 e 60 segundos? Tá? Então, quanto que ele vai percorrer entre 10 e 60 segundos?
Eu vou calcular onde ele chegou com 60 segundos e vou subtrair disso onde ele estava em 10 segundos. Tá? Isso equivale a fazer o quê? Eu tenho lá o meu observador inercial, no zero, tá ele aqui. É ele que vê o movimento, é ele que registra esse movimento. E eu vou fazer o seguinte, onde é que o objeto estava quando o tempo estava marcando 10 segundos? Vamos calcular. Deixa eu rodar isso aqui. Tá. Então, ó, posição do objeto para tempo 10 segundos. X para 10 segundos. É o mesmo movimento, então é menos 40 mais 8 vezes 10. 8 vezes 10, 80. 80 menos 40, mais 40 metros. Então, quando o cronômetro desse carinha aqui estava marcando 10 segundos, o objeto estava aqui a 40 metros para t igual a 10 segundos. Onde ele foi, né, para qual posição ele foi, quando o tempo marcava 60 segundos. Então, menos 40 mais 8 vezes 60. Tá? 8 vezes 60, 480. 480 menos 40, 440. Então, quando o cronômetro estava marcando 60 segundos, o objeto foi para a coordenada 440 metros em t igual a 60 segundos. A pergunta é, quanto ele se deslocou entre 10 e 60 segundos? Então, ele saiu daqui e foi até o outro ponto nesse intervalo aí de 50 segundos. Se ele estava no 40 e foi para o 440, é porque ele deslocou de 400 metros, tá? Que era aqui a última resposta. Beleza, gente? Tudo tranquilo até aí? Alguém ficou com dúvida nisso? A última pergunta sobre esse primeiro movimento é aquela clássica inversão do que foi solicitado, né? Em geral, nós perguntamos, né, na 1 e na 2, onde o objeto estava quando um certo instante foi... quando um certo instante de tempo ocorreu, né? E agora, a pergunta é o oposto. Em quanto tempo o objeto atingiu a posição 100 metros? Então, agora é isso aqui, ó. Ele chegou numa certa posição, que eu vou chamar de T', e num certo tempo, que eu vou chamar de T', ele chegou na posição 100 metros. Então, agora eu quero saber qual foi o valor de t para que ele tivesse atingido essa posição. A equação geral do movimento não mudou, continua sendo isso aqui, menos 40 mais 8t. Tá? Só que agora eu forneci a informação posição e eu quero saber em que instante, quanto que o cronômetro estava marcando quando essa posição foi alcançada. Tá? E aí a gente precisa fazer aí um pouco de exercício de matemática, né? Vou fazer no passo a passo para quem perdeu aquela história da balança. Ó. Eu quero saber o valor de t. Então, tudo que não tem t, eu vou levar para o outro lado da igualdade. A igualdade é como uma balança. Vou transportar esse menos 40 para o outro lado. Como? Vou somar mais 40 desse lado, e aí, para não alterar a balança, eu vou somar mais 40 desse lado. Então, somei dos dois lados, a igualdade foi mantida.
Menos 40 com mais 40 dá 0. 40 mais 100, 140. Então, agora a gente tem 140 é igual a 8 vezes telinha. Quero saber quanto é o telinha. Quero tirar esse 8 daqui. Como é que eu faço? Eu vou dividir esse lado da igualdade por 8. E aí, para não alterar a igualdade, eu tenho que dividir do outro lado. 8 dividido por 8 dá 1. Então, o telinha é igual a 140 dividido por 8, que é igual a, rodando a manivela, 70 por 4, 35 por 2, 17,3. Não é isso? 140 dividido 17,5, perdão. 17,5 segundos. Então, está aqui o tempo que o objeto demorou para atingir a posição 100 metros foi de 17,5 segundos, que era a resposta aqui na minha tela, a letra C. Tá? Pessoal, alguma dúvida nisso? Todo mundo quieto? O pessoal está quieto porque não está me ouvindo? Porque não está entendendo nada? Ou porque está tudo bem? Para mim tá ok, professor. Tá ok? Só o Zé Luiz que fala na turma. Virou porta-voz da turma. Tá tranquilo também, professor. Ok. Tranquilo? Tá. É. Então vamos agora passar para o movimento número 2, tá? Movimento 2. Deixa eu fazer um corte aqui na tela para conseguir jogá-la mais para cima. Ok. O exercício número 2 fala em dois objetos. Tá? Então, são dois movimentos observados simultaneamente. Os dois ocorrem em relação ao mesmo observador. Então, a gente tem aqui um só observador, que está lá na marca 0. O observador ficou vesgo agora, porque tem 2, né? Tá? Ele continua aqui no marco 0, só que agora tem dois movimentos. Um deles, né, a partícula 1, ele se desloca com uma velocidade menos 6 metros por segundo e ele parte de 80 metros. Então, lá no t igual a 0 segundos, esse corredor aqui que vai se deslocar para lá, tá? Então, ele está aqui no 0 segundos e ele tem uma velocidade de menos 6 metros por segundo. O segundo corredor, ele estava inicialmente lá no menos 120 metros, só que, ao contrário, ele vai se deslocar para o lado positivo e com uma velocidade maior, com uma velocidade de mais 10 metros por segundo. Tá? Então, o que vai acontecer a partir desse instante 0 segundos? Esse cara vai se deslocar para cá, esse vai se deslocar para cá. Em algum momento, eles vão passar um pelo outro, né? Esse daqui vai se aproximar mais rapidamente, mas ele saiu de uma posição mais distante. Então, a gente, né, sabe que esse cara vai passar pelo outro, vai seguir o corredor número 2. Deixa eu chamar ele aqui de 2. Ops. Tá, esse é o corredor número 2, esse é o corredor número 1. Em algum momento, o número 2 vai passar pelo 0 e vai ficar cada vez mais distante para o lado positivo. Ao contrário, o corredor 1, em algum momento, vai passar pelo 0 e vai ficando cada vez mais distante para o lado negativo do movimento. Nós podemos chamar esses corredores de 1 e 2, poderia ser A e B também, tá? Não tem nenhum problema na nomenclatura. Como é que eu escrevo a equação geral para o movimento do corredor 1? Ó, onde ele estava quando o cronômetro marcava 0 segundos, ele estava a 80 metros. Com que velocidade ele vai se deslocar? 6 metros por segundo. E em qual sentido? Sentido negativo.
Já o corredor número 2, ou corredor B, estava inicialmente a 120 metros à esquerda do observador, vai se deslocar com uma velocidade de 10 metros por segundo para o lado positivo, para o lado à direita do observador. Tá? Então, a gente tem aqui duas equações que contam a história desses dois movimentos na visão do observador inercial, que está lá no ponto zero do sistema de coordenadas. E agora a gente vai começar a responder perguntas sobre instantâneos, né, sobre instantes. Tá? A questão número 4 pergunta o seguinte: quando o cronômetro estiver marcando 10 segundos, qual vai ser a distância entre a partícula 1 e 2? Tá? Ou seja, onde é que vai estar o corredor 2, onde é que vai estar o corredor 1 e qual vai ser a distância entre eles? Para um único instante. A gente pode calcular aqui direto. Ó. Posição do corredor 1 para 10 segundos é igual a 80 menos 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. 80 menos 60, 20. Tá? Então, quando o cronômetro estiver marcando 10 segundos, esse cara que estava aqui em menos 120... Opa, peraí. Esse cara aqui que estava aqui a mais 80, ele vai estar aqui a 20 metros do observador para o tempo de 10 segundos. E o corredor 2? Onde que ele vai estar no 10 segundos? Vamos calcular. Menos 120 mais 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Menos 120 mais 100, menos 20. Então, no instante igual a 10 segundos, o corredor 2 vai estar aqui, a 20 metros para o lado negativo, no mesmo instante de tempo. A distância entre eles vai ser, ó, 20 para cá, 40 metros, tá? Como é que eu faria o cálculo direto aqui? Então, a distância entre os dois vai ser o módulo, né? Essa barra que significa módulo, ou seja, que eu vou ignorar o sinal, tá? 10 segundos menos x1 de 10 segundos, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui menos 20, distância, portanto, de módulo 40 metros entre os dois corredores, no instante de tempo 10 segundos, tá? Que era a primeira resposta aqui. Lembrando que a posição dessas respostas ele pode variar cada vez que você visualiza, né? Então, quando vocês forem conversar entre vocês sobre as soluções, tomem cuidado, não falem ABCD, porque o ABCD para você não é, pode não ser o ABCD para o colega, tá? O Forms ele muda aí a ordem com que as respostas aparecem, tá? Professor, Sim? aí no menos 20 não dá menos 40? Sim, mas é que eu pedi em módulo, né? Ah, tá. Tá, ó, esse símbolo aqui, essas duas barras, quer dizer que eu vou desprezar o sinal na resposta final. Tá? Ah, ok. Isso aqui indica módulo do número, né, do resultado. Tá? Porque aqui você poderia chegar em menos 40 ou mais 40, né? E na realidade eu quero saber só quanto que eles estão aqui distante um do outro, que é 40 metros. Tá? Número 5. A questão perguntava o seguinte: no instante, é a mesma coisa, só que para 60 segundos, né? Qual vai ser o módulo da distância entre os dois para o t igual a 60 segundos? Então, vamos responder isso. Do mesmo jeito. Qual a posição do corredor 1 para 60 segundos? 80 menos 6 vezes
60 segundos. E o corredor 2, onde é que ele vai estar? Em 60 segundos, menos 120, mais 10 vezes 60, tá? 6 vezes 60, 360. Então, 8 menos 360. 10 vezes 60, 600. Então, menos 120, mais 600, tá? Aqui a gente vai ter, então, menos 280 metros. Vai ser a posição do corredor 1. E aqui a gente vai ter mais 480 metros. Vai ser a posição do corredor 2. Então, o nosso instantâneo para 60 segundos, ele ficaria assim, ó. Tá? Quando o tempo estiver marcando 1 minuto, né, 60 segundos, o que o nosso observador inercial vai ver, né, em 60 segundos? O corredor 2 vai estar aqui a quase meio quilômetro de distância dele, na posição 480 metros para 60 segundos. Esse é o corredor 2. E o corredor 1 vai estar aqui a menos 280 metros, nos mesmos 60 segundos, ainda, né, se afastando dele para o lado negativo. Esse cara indo para lá e esse cara vindo para cá. Tá? Distância entre os dois é essa distância mais essa distância. Poderia calcular diretamente daqui, de novo, usando a mesma técnica, tá? Módulo de x2 para 60 segundos menos x1 para 60 segundos. Nesse caso, a gente vai ter, então, 480 menos com menos, que vai dar mais, né? 280. Então, isso vai dar 760 metros, tá? Ou 0,76 quilômetros. Por quê? É a distância desse cara em relação ao zero, 280, mais o 480, que vai dar aí 760 metros de distância total entre os dois, que era aqui na versão que eu estou vendo a letra C. Tá? E a última questão, a questão número 6, sempre aí sobre esse movimento 2, também é uma inversão de argumentos, né? A gente sabe que em algum momento eles passaram um pelo outro. Poderia perguntar duas coisas, né? Em que instante de tempo isso ocorre, né? Quando que eles vão se cruzar, que foi o que eu perguntei na 6, e eu poderia perguntar onde, que eu não perguntei, mas vou fazer o cálculo aqui também para vocês verem. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Corredor 1, posição dele, em qualquer instante, é 80 menos 6t. Corredor 2, menos 120, mais 10 vezes t. Em algum momento, x1, vou chamar isso de tempo de encontro, ocupou, né, a mesma posição, passou pela mesma distância que x2, que é o tempo do encontro dos dois. Tá? Que tempo é esse? Como é que a gente pode fazer para calcular isso? Simples, eu vou igualar x1 e x2, né? No tempo de encontro, x1 do tempo de encontro é igual a x2 do tempo de encontro. Isso significa, então, que 80 menos 6 vezes o tempo de encontro é igual a menos 120 mais 10 vezes o tempo de encontro. Vou continuar usando a balança, né, para até notar que vocês têm
bastante traquejo no passa para cá, passa para lá, que acaba sendo um jargão prático, mas só para vocês terem firmeza do que está sendo feito. Ó. Qual é o meu objetivo agora? Eu quero pegar tudo que tem tempo de encontro e deixar do mesmo lado da igualdade, e tudo que não tem do outro lado da igualdade. Então eu quero passar esse cara do lado esquerdo para o lado direito da igualdade, e ao contrário, eu quero trazer esse cara do lado direito para o lado esquerdo. Vou começar com esse, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar 120 do lado esquerdo e somar 120 do lado direito. Como eu fiz a mesma operação dos dois lados da igualdade, eu não alterei a balança. Desse lado aqui, o que ficou? 120 mais 80, 200, menos 6 vezes o tempo de encontro, igual 120 positivo com 120 negativo, dá 0. O que sobrou? 10 vezes o tempo de encontro desse lado. Agora eu quero passar, né, levar esse 6t de encontro para o lado direito. Então eu vou somar 6 vezes o tempo de encontro aqui, e para não alterar a balança, 6 vezes o tempo de encontro aqui. Esse com esse, 0. Este com este, 16 vezes o tempo de encontro. Então ficou aqui 200 igual a 16 vezes o tempo de encontro. O último passo, para eliminar o 16 desse lado, eu vou dividir isso aqui por 16, e para não alterar a igualdade, eu vou dividir também do outro lado, e aí a gente chega finalmente no resultado que esse tempo de encontro é de 200 dividido por 16. 200 dividido por 16 dá 12,5 segundos. Então, quando o cronômetro marcava 12,5 segundos, os corredores 1 e 2 se encontraram. Tá? Então, essa era a resposta aí correta. E não tinha resposta correta na lista. Olha que estranho. Deixa eu ver se fiz alguma besteira aqui. 80 menos 6t, ok. Menos 120 mais 10 vezes tempo de encontro. 16 com 200. 200 dividido por 16. 100 dividido por 8. 50 dividido por 4. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu bobeei ali nas respostas, né? Tá? Eu preciso fazer a correção. A outra pergunta que eu poderia ter feito é: em que ponto esse encontro ocorreu? Né? Isso eu poderia responder por aqui ou por aqui, tá? x1 de 12,5 é igual a 80 menos 6 vezes 12,5, tá? Então, 12,5 vezes 6, negativo, mais 80. Eles se encontraram a 5 metros para o lado positivo em relação ao observador inercial. Poderia ter calculado também pelo x2, tá? Aí, menos 120 mais 10, 12,5. Isso daria menos 120 mais 125, portanto, 5 metros, tá? Então, se a gente fosse fazer um filminho aí da história desses dois movimentos, a gente poderia fazer assim, ó, fazer um desenho animado deles, tá? Quando o cronômetro estava marcando 0 segundos, estava o observador aqui, tá? Nós tínhamos o corredor 1 a 80 metros de distância, correndo para cá.
O corredor 2 a menos 120 metros de distância, se deslocando para o outro lado. Então, vindo para cá. Quando o cronômetro marcou 12,5 segundos, os dois estavam aqui. Tá, um vindo para cá e o outro indo para lá. 5 metros em 12,5 segundos. E depois disso eles continuaram se deslocando, se afastando, até chegar naquela condição lá que a gente viu, por exemplo, mais afastado que a gente chegou a ver, foi lá nos 60 segundos, quando o corredor 1 já estava a 280 metros para o lado negativo e o corredor 2 a 480 metros para o lado positivo. Tá? Pessoal, ficou clara essa ideia de como as equações, de como as funções matemáticas elas podem ser usadas para descrever a posição de um movimento e o que ocorre com o movimento? Ou alguém ainda tem dúvidas sobre como isso ocorre? Tranquilo, professor. Tranquilo, tá? Uhum. O que nós vamos fazer agora, a gente vai sair, a gente vai continuar nesse mundo em que só uma dimensão vai ser estudado, ou seja, o objeto pode simplesmente ir para a direita ou para a esquerda, ou subir e descer, né, que a gente viu pouco, mas também é possível, ele pode fazer um sobe e desce. Ele só não pode deixar de ficar numa reta, né? Isso a gente vai continuar mantendo aí essa reta como limitação do movimento, tá? Porém, a gente vai deixar os objetos também circularem com velocidade variável, só que continuamente variável, que é o que a gente chama de MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, qual vai ser a diferença disso, né? No MRU, que nós vimos até agora, o movimento podia ocorrer ou numa linha reta horizontal ou numa linha reta vertical, tanto faz, mas sempre com uma velocidade constante, a velocidade não variável. Agora a gente vai inserir a aceleração constante. Tá? E a aceleração, por exemplo, ela vai ter um número e ela vai aparecer na unidade metro por segundo ao quadrado. Vamos ver um exemplo do nosso cotidiano, dia a dia aí de todo mundo, tá? Disso. Quando a gente deixa um objeto cair a partir do repouso, o objeto está lá parado, você solta o objeto e ele vem se deslocando devido à ação da força-peso até tocar o solo, tá? Esse objeto se desloca com uma aceleração que é de 10 metros por segundo ao quadrado, sempre apontando para baixo. O que isso quer dizer? Quando você abandonou o objeto, 0 segundos, a velocidade dele era 0 metros por segundo. Passado meio segundo de movimento, a velocidade desse objeto passou para 5 metros por segundo. Né? Passado 1 segundo de movimento, a velocidade dele atingiu 10 metros por segundo. Sempre para baixo, tá? Passados 2 segundos de movimento, né, se ele ainda não tocou o solo, o objeto atingiu 20 metros por segundo. Por quê? A cada 1 segundo, a velocidade do objeto vai aumentar, vai ser igual à anterior mais 10 metros por segundo. Por isso que a gente usa o metro por segundo ao quadrado, tá? Então, ó, aqui seria 10 metros por segundo de aumento em cada segundo de movimento, tá? Quando essa aceleração ela é constante, a gente chama o movimento de MRUV,
movimento retilíneo uniformemente variado. E é o que nós vamos tratar a partir de agora, tá? Eu vou só botar um conjunto de slides aqui para vocês, para a gente poder começar a discutir aí esse movimento retilíneo uniformemente variado, que é a nossa aplicação seguinte. Professor, Sim? a Maria Carolina está sem energia na rua da casa dela, então ela pediu para deixar um recado que a professora Deise deixou um link no grupo do WhatsApp, que é para preencher aquela pesquisa da website. Esse link está no grupo do nosso WhatsApp. Ah, tá. Então, pessoal, Tá todo bom? mundo aí, Obrigado, por professor. favor, vejam aí o link do WhatsApp para poder responder. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Eu tive que dar um Sim. mudo geral aqui, momentâneo, só para a gente poder tirar o ruído de fundo, tá? Então a gente vai começar agora com o movimento retilíneo uniformemente variado. Daqui a pouquinho esses slides vão estar disponíveis para vocês também, além da gravação, claro, tá? Então, também vai estar disponível lá no YouTube e no nosso stream também. A gente está saindo agora do movimento retilíneo uniforme, indo para o segundo tópico, que é o retilíneo uniformemente variado, né? Uma aula a mais do que tinha sido previsto, mas olha, eu volto a afirmar, eu não me incomodo em reduzir a velocidade de avanço disso aqui para não atropelar vocês. Então, sempre que não entendi, a gente joga mais uma bateria de exercícios, muda um pouco o foco de abordagem para que vocês não fiquem para trás. Tá? É importante que vocês sempre deem esse retorno, essa informação para o professor, especialmente nessas aulas online em que eu não vejo vocês. Né? Então, fica difícil saber se estão avançando com facilidade ou não. Tá? O movimento continua sendo visto por um observador, que está lá na origem. A gente tem colocado ele sempre na origem. Não é uma obrigatoriedade, ele poderia não estar na origem, mas fica mais fácil. Tá? Ele vai continuar sendo um movimento ao longo de uma linha reta, então a gente só precisa de uma coordenada para localizar o objeto. Ele está tantos metros à direita ou à esquerda do observador, ou acima e abaixo. Porém, agora o objeto vai poder mudar de velocidade de maneira contínua, ou seja, com uma aceleração constante. O que muda nos gráficos que a gente vai usar para acompanhar esse movimento? Muda um pouco, sim, e a gente vai ter agora, olha só, mais uma coluna, porque aqui a gente estava monitorando o tempo e a posição, era o que a gente fazia no MRU, onde o objeto estava para cada instante de tempo. E a velocidade, a gente não tinha essa preocupação porque ela não mudava. Como ela muda continuamente, agora a gente tem a terceira coluna aqui, que é como a velocidade vai estar variando no tempo. A gente observa o seguinte: 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3. O objeto foi de 10 para 14, 14 para 18, 18 para 22. Portanto, ele está aumentando de 4 metros por segundo em cada segundo de movimento, a velocidade com que ele se desloca. Tá? Quando a gente olha o gráfico velocidade em função do tempo, ele é uma reta, e uma reta crescente, tá? Porém com a inclinação contínua, característica de uma reta. A gente vai ver que quanto maior essa inclinação, maior a velocidade do movimento. Tá? Já quando a gente analisa a posição do objeto em relação ao tempo, a gente tem uma curva. Ó, tá? Por quê? Se eu considero o intervalo entre 2 e 4 segundos, o objeto saiu dessa posição e veio até essa, ele se deslocou isso aqui. Mas a velocidade é crescente. Então,
No intervalo entre 6 e 8, por exemplo, olha só, o deslocamento do objeto ficou bem maior do que aqui. Tá? Por quê? Se a velocidade dele está aumentando, gente, ele vai percorrer espaços cada vez maiores, né, dentro de mesmo 1 segundo ou 2 segundos de intervalo. Por exemplo, se eu considero o 8 para 10, tá, ele se deslocou tudo isso aqui. Então, se eu considero o intervalo entre 4 e 6, ele se deslocou isso aqui. Tá? Então, essa barra vertical, ela vai aumentando na medida em que o tempo passa, porque o objeto vem ganhando velocidade. Tá? Então, a característica do MRU, V, movimento retilíneo uniformemente variado, é que o gráfico posição por tempo ele vai ser uma curva, que pode ser assim ou pode ser ao contrário, a gente já vai ver exemplos disso. E o gráfico posição no tempo, ou velocidade no tempo, desculpa, vai ser uma linha reta. Tá? Mais um exemplo, agora com a barriga invertida, né? O que está acontecendo aqui? Quando o cronômetro foi acionado, quando o observador inercial começou a tomar conta do movimento, o objeto estava a 100 metros dele para o lado positivo, com velocidade zero, ele estava parado. 1 segundo depois, ele já estava 96 metros, ou seja, ele se aproximou de 4 metros. E a velocidade dele saiu de zero e passou para menos 8. Menos 8, menos 16, menos 24, menos 32. Temos aqui, portanto, que para o lado negativo, ele aumenta a velocidade em 8 metros por segundo a cada segundo, tendo, portanto, uma aceleração de menos 8 metros por segundo ao quadrado. O que acontece em termos de gráfico? Tá? O gráfico posição por tempo, ele continua tendo essa curva, só que agora, ó, o objeto saiu da posição 100, lá aproximadamente pelo intervalo 5 segundos, ele passou pelo observador, o observador está aqui na posição 0, e ele continuou se afastando cada vez mais rápido, mas agora para o lado negativo do movimento, do sistema de observação. Então, ó, o observador inercial está aqui, no 0, ele começou a observar o movimento com o objeto aqui, ele passou por ele e segue se afastando para o lado negativo. Tanto é que, com 10 segundos de movimento, o objeto já vai estar a 300 metros de distância para o lado negativo. Ele saiu de mais 100 e foi parar no menos 300 em apenas 10 segundos de movimento. Tá? E a gente observa isso por aqui. Ó. Tá? Com 10 segundos, o objeto que saiu do mais 100 foi parar no menos 300 e atingiu a velocidade altíssima de menos 80 metros por segundo, porque ele tem uma aceleração bastante alta. Tá? O gráfico velocidade em função do tempo, ele vai ser uma linha reta, já que a velocidade varia continuamente. Só que agora apontando para o lado negativo, porque as velocidades são crescentes, mas elas são, né, mas ela ocorre no sentido negativo. Então, como o objeto vem se deslocando para cá, a velocidade fica assim, negativa aqui no gráfico. Velocidade por tempo, tá? Deixa eu só dar uma olhada se essas mensagens são da coordenação, porque como tem problema com falta de luz, em alguns lugares pode ser que eles estejam usando aí outro meio de comunicação. Tá, não, por enquanto nada da coordenação, podemos prosseguir aqui, tá? Um outro exemplo. Eu coloquei aqui um movimento que lá no instante zero o objeto não estava na origem. A gente observa isso por aqui, ó. Tá? Se ele estivesse na origem, no zero, o objeto estaria aqui. Esse é o gráfico posição por tempo.
ele está deslocado para o lado positivo, ele estava a 15 metros, porém parado. Um segundo depois, o objeto já estava com 6 metros por segundo. 2 segundos depois, 12. Então, a velocidade dele vem aumentando de 6 metros por segundo em cada segundo. Essa é a aceleração do movimento. Tá? A cada intervalo de tempo, a gente observa que a distância percorrida vai ficando cada vez maior. Tá? Ó, como ela vai crescendo. Tá? Por quê? Porque ele está aumentando de velocidade, então, né, a cada segundo ele consegue percorrer 6 metros mais que o segundo anterior. E a velocidade cresce continuamente para o lado positivo. Ele atinge aí 60 metros por segundo em 10 segundos de movimento, né, porque ele tem aí esse 6 metros por segundo a cada segundo. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Nesse terceiro exemplo, o aumento de velocidade ele vai de 5 em 5, então a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Notem que, de novo, o objeto não saiu da origem, tá? Mas também não saiu da velocidade zero agora. No exemplo anterior, ele não saiu da origem, como a gente vê aqui, mas ele estava parado inicialmente, foi ganhando velocidade. Aqui, qual é a diferença? Ele nem estava na origem e nem estava parado, ele já tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí, em um intervalo de 10 segundos, o objeto vai atingir 60 metros por segundo, mas estará a 280 metros de distância, porque ele foi do 20 para o 280. Tá? Quando a gente observa dois movimentos simultaneamente, aí cuidado com as pegadinhas do Excel, que o Excel é danado para inverter cores entre dois gráficos. Tá? Olhando para cá, né, a gente vê, claro, que tem dois movimentos simultâneos. Né? Então, a gente tem aqui posição em função do tempo. Os dois movimentos são acelerados, né? Tem a curva. O que a gente observa logo de partida é que um carinha saiu do zero e o outro não. Então, eles não estavam na mesma posição. A gente observa por aqui que os dois tinham alguma velocidade na partida, nenhum deles saiu com velocidade zero. Mas que esse cara daqui, que está em amarelo, ó, ele tinha velocidade maior que o azul, mas a aceleração do azul era maior. Por isso que o azul, em 1 segundo aproximadamente, já cruzou essa linha e atingiu uma velocidade maior que o amarelo. Tá? Vamos identificar quem é o movimento 1 e quem é o movimento 2? Ó. Movimento 1 está aqui, movimento 2 está aqui. O 1 partiu de 20 metros e o 2 partiu de 0. Então, nesse primeiro gráfico, o 1 é a linha azul. O 2, que saiu do 0, é a linha amarela. Tá? Quem tinha velocidade maior no início? O 1, porque o 2 saiu com 5 metros por segundo e o 1 saiu com 10. Tá? Então, o 1 aqui é o amarelo. Ele inverteu, tá vendo? Aqui em cima o 1 era o azul e aqui embaixo o 1 passou a ser o amarelo, que sai com 10 metros por segundo, tá? Mas tem uma aceleração menor, então ele vai ter a velocidade, né, com um crescimento mais lento que a do movimento 2. Tá? E a gente vê aqui, ó, que o movimento 2, apesar dele ter saído do zero, ele ultrapassa a posição do corredor 1, aqui em aproximadamente 3 segundos, tá? Um pouco mais que 3 segundos,
e ele segue se afastando. Ó. Reparem que no mesmo intervalo de tempo aqui, vamos pegar entre 6 e 8, olha o quanto que o corredor 2 se deslocou e o quanto que o corredor 1 se deslocou. Tá? O delta x1 aqui já está muito menor que o delta x2 aqui, devido à diferença de quê? De aceleração. Ó. O movimento 1, né, ganha 5 metros por segundo de velocidade em cada segundo de movimento. O movimento 2, por sua vez, ele já aumenta em 10 metros por segundo em cada segundo de movimento. A aceleração de 2 é o dobro da aceleração de 1. Por isso ele é muito mais, ele tem uma inclinação muito mais brusca, tá? O movimento 1 tem uma aceleração mais lenta, então uma subida mais suave. Ok? Tá? Falando em coisas que estão na moda, como pandemia, esta velocidade de subida do número de pessoas internadas, o que as autoridades tentam fazer com o distanciamento social, é fazer isso, é não deixar que a velocidade seja alta assim. Eu tenho que reduzir essa velocidade de número de pessoas internadas. Por isso aí, essas medidas de distanciamento social, tá? Mais um exemplo que também vai ter a mesma inversão, só que agora apareceu um bicho estranho aqui, olha só. Azul no gráfico posição por tempo é uma linha reta. E no gráfico velocidade por tempo tem um amarelo aqui que, ó, ele não se mexe, ele não sai de 10. Tá? Isso é característica de quê? De um movimento retilíneo uniforme, um movimento sem aceleração, que a gente localiza facilmente aqui, vendo que é a velocidade que não muda. V1 tem 10, 10, 10, 10, 10, por isso a posição 1 vai de 10 para 20, de 20 para 30, sempre com incremento de 10 metros. Tá? Então a gente já pode identificar que o movimento 1 é o que aparece aqui no primeiro gráfico em azul e no segundo gráfico em amarelo. E ele é um MRU. É um movimento retilíneo uniforme, um movimento em linha reta com velocidade constante. Por outro lado, o movimento 2, que tem aí um aumento de 4 metros por segundo em cada segundo de movimento, é esse aqui em amarelo. Tá? Esse sim, um MRUV, que tem um crescimento contínuo da velocidade ao longo do tempo. É um movimento com aceleração constante. Ok? Dúvidas nisso, pessoal? Esse movimento, tá? Onde eu tenho um objeto que sai mais lentamente, acho que é mais fácil ainda de visualizar aqui, tá? O objeto que sai de maneira com uma velocidade menor, mas com uma aceleração maior, e ele ultrapassa o outro. Se a gente pensar em corredores, a gente vai ver um exemplo bem interessante, bem cotidiano aqui, que é o nosso Usain Bolt. Eu vou transmitir isso para vocês também com áudio, tá? Só um minutinho que eu vou mudar aqui o compartilhamento para vocês poderem enxergar isso. Só um minuto. Que eu acho que é um exemplo bem interessante de como que o movimento pode ocorrer, tá? Ok, agora eu vou mudar o compartilhamento e vou jogar o áudio também, tá?
Legal, vamos reviver o Usain Bolt agora. Ramil Guliev, Davi Alerte, Steve Mullins, Wallace Spearman, Usain Bolt, Alonso Edward, atenção na raia número 6, Charles Clark, Sean Crawford. É hora do show. 1,95 m, Usain Bolt. Agora é hora do show. Estádio bem abaixo, flashes por todo lado. O ritual é o mesmo. Tá bonito, Bolt. Tá bonito, Bolt. Apesar da queimada falsa, da largada falsa, ele mantém a tranquilidade. Ele comanda o show, ele pede silêncio dessa vez. Vamos atendê-lo. Posicionamento das mãos. Vamos para a largada 200 com Bolt na pista. Bolt na ré número 5. Aí a largada. Valeu a largada. Vamos ver Bolt na curva. Bolt acelera na curva. Será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com tempo de 19:20. Temos recorde. Pena que esse verde e amarelo não é Brasil, né? O que aconteceu aí? O que acontecia, né, com muita frequência, aliás, era uma característica das corridas do Usain Bolt. Ele tinha uma velocidade largada abaixo. Tá? Ele era esse cara aqui em azul. Tá? Ele tinha uma velocidade inicial baixa, todo mundo saía na frente dele, porque os outros caras tinham uma velocidade mais alta, mas ele tinha uma aceleração mais alta que o restante. Então, ó, ele rapidamente passava pelos outros e seguia se afastando cada vez mais, tá? Porque ele, ó, saía com uma velocidade menor, em intervalo curto, ultrapassava a velocidade dos outros e seguia acelerando e conseguia aí nos 10 segundos chegar com uma distância grande em relação aos outros, apesar de ter saído, né, se vocês olharem as primeiras frações de segundo, ele ficava sempre muito para trás. Isso quer dizer que ele tinha uma velocidade de partida menor, mas ele tinha uma aceleração, compensava isso com uma aceleração muito mais alta, né? Eu acho que o Usain Bolt é um belo exemplo para vocês fixarem a diferença entre velocidade e aceleração. Tá? Muitas vezes eu percebo que os estudantes confundem velocidade com aceleração, e especialmente essa questão do que é aceleração. Aceleração é variação da velocidade. Então, uma brincadeira que a gente pode fazer é a seguinte: qual a velocidade, qual a maior aceleração? A da gravidade ou a da luz? O que vocês acham? Difícil de responder isso? Da gravidade ou da quê, professor? Ou da luz? Da gravidade, eu acho. A da gravidade, Da luz, né? pessoal. A da luz? Essa confusão é comum. Olha só. Por que tem tanta confusão nisso? A velocidade da luz no vácuo é de 300.000 quilômetros por segundo. É uma velocidade altíssima. E aí, né, faz parte do nosso jargão popular, né, confundir velocidade com aceleração. A aceleração da luz... Por que esse negócio volta continuamente? Que inferno! Deixa eu zerar a tela. E nem assim ele desaparece. Que rabisco chato esse. Eu apago, ele volta, eu apago, ele volta. Deve ser algum bug do sistema. Depois eu descubro, tá? Olha só. A velocidade da luz, então, no vácuo é de 300.000 quilômetros por segundo. Uma velocidade enorme. Qual a aceleração da luz no vácuo? É zero. A luz não acelera. Ela tem essa velocidade alta e constante. Já a gravidade, ela tem como característica, né, o movimento de queda de um objeto próximo à superfície da Terra,
uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar isso aqui para 10, para ficar mais fácil fazer o cálculo. O que isso significa? Que se eu deixar um objeto cair de uma altura tal em que essa queda chegue a ocorrer em 5 segundos, esse objeto, se ele saiu do zero, ele vai tocar a Terra com uma velocidade final de 50 metros por segundo. É muito mais baixo do que a velocidade da luz no vácuo, claro. Porém, a aceleração do movimento ela é de aproximadamente 10 e aqui ela é de 0. Tá? Porque a aceleração é variação da velocidade no tempo. Tá? Se a velocidade não varia, ela pode ser alta ou baixa, pouco importa, a aceleração é 0. Tá? E é por isso que no momento em que eu vou generalizar aí o MRUV, eu preciso levar em conta que a velocidade de um movimento com essa característica é igual à velocidade inicial, mais o quanto que a velocidade variou, aumentando ou diminuindo, no tempo. Tá? E aí, por questões que vocês vão descobrir lá no finalzinho do cálculo 1 ou início do cálculo 2, a posição desse objeto no tempo vai ser a posição inicial, mais o quanto que ele teria se deslocado se ele tivesse mantido a velocidade constante, e mais o quanto que ele se deslocou devido à mudança de velocidade. Cuidado com isso aqui, tá? 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Por exemplo, se eu quero descrever um movimento assim, deixei um objeto cair do alto de um prédio que tem 100 metros de altura em relação ao solo. O objeto vai cair até atingir a terra. Se eu coloco o meu observador inercial aqui embaixo, olhando para cima, portanto, positivo é para cima, como é que ficaria as equações deste movimento, pensando nesse observador? Ficaria assim, ó. Vou usar y ao invés de x, para enfatizar que é vertical. De onde o objeto saiu? Ele saiu de 100 metros de altura. Qual era a velocidade inicial dele? 0, porque ele estava paradinho, eu só soltei o objeto. A aceleração dele aponta para baixo, então ela é negativa, tá? Porque ela está no sentido oposto ao que eu convencionei como positivo. 1/2, ele caiu com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tá? Então, o termo que vai aparecer aqui, ó, é metade da aceleração do movimento, 100 menos 5t ao quadrado. Tá? Aí a velocidade desse movimento, como é que ela fica? Vai ficar assim. Velocidade, em qualquer instante, é igual à velocidade inicial, 0, ele partiu do repouso. A aceleração dele aponta para baixo, 10 vezes o tempo. Tá? Então, aqui eu tenho como calcular a velocidade do movimento em cada instante de tempo. Tá? É muito útil, quando a gente trabalha com MRUV, uma equação que ela é obtida eliminando o parâmetro tempo entre estas duas equações. Tá? O que eu posso fazer? Eu venho aqui e digo que o tempo é igual a velocidade menos velocidade inicial dividido pelo A. Pego essa equação para o tempo e substituo aonde? Aqui e aqui. Isso vai dar uma equação enorme que depois eu vou cortar, simplificar e vai me levar a isto aqui, que relaciona velocidade instantânea
com velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Essa equação é conhecida como equação de Torricelli, porque o evangelista Torricelli ele fazia alguns experimentos com movimentos e na época ele não tinha um cronômetro como nós temos hoje. O cara tinha um relógio tipo de areia com água, na verdade, né? Ele abria uma torneirinha e dizia que um movimento era mais rápido que o outro pelo quanto de água que vazava em um e outro movimento. Obviamente, isso não era uma maneira nada prática nem precisa para medir intervalo de tempo, e o que esses caras faziam na época eram milagres e coisas mirabolantes para conseguir relacionar velocidades, posições e acelerações sem ter que medir o tempo. Tá? Então, não esqueçam, velocidade é a variação da posição no tempo e aceleração é a variação da velocidade no tempo. Tá? Vocês têm agora uma bateria de exercícios para fazer. Eu acredito que, como são 10h50, não dê tempo de fazer agora, durante a aula, mas pelo menos a gente vai começar e vamos ver aí como é que vocês vão conseguir evoluir, né, nesse processo. Deixa eu voltar aqui na página de vocês para liberar a atividade para vocês fazerem, tá? Ela não aparece ainda para vocês, mas já já vai aparecer. Só um minuto. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique absolutamente à vontade. Pode falar. Só que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, porque eu estou te ouvindo muito mal. Sobre esse movimento caindo. Melhor? Não, está muito baixo ainda. Eu te escuto bem, bem mal mesmo. Melhor? Ainda não, continua muito baixo. Você prefere teclar? Eu consigo olhar aqui o